uma para consumo geral, que é lida depois das assembleias, sem nenhuma importância. É uma coisa que Deus revelou, depois Deus desrevelou, tornou a revelar de novo, aí deixou de desistir, aquilo lá já que ele revelou, ele se enganou, acho que tinha tomado muito vinho, agora, entendeu? E uma outra lista secreta, dirigida somente aos anciãos que deveriam passar para a Irmandade por meio da manipulação mental, com mensagens subliminares no meio da pregação, entendeu? Então eu desconfiei, foi no ano 2000, desconfiei. Deve haver nestas listas secretas instruções que levaram os homens a agir dessa maneira. E não deu outra, né? A mais antiga, de 1940, dizendo que um destes pecados de morte, né? Entendeu? Então, é porque tem vários. E aí fui vendo, tem vários outros ensinamentos que levaram a essa desídia, o cometimento do maior crime cometido contra a humanidade, tá? É imoral, é indecente, é abominável, tá? Não sei se você sabe, né? Mas o Senhor Jesus é o meu filho amado. Tá entendendo? Está lá em João 3,16, você lê lá, está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Deu seu Filho amado para a nossa salvação. Na realidade, de fato, é o próprio Deus que se fez homem. Ele é o verbo divino, verbo é expressão, é palavra, é manifestação, é voz. E com essa voz, com essa expressão, ele fez o mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra, ele não fez com as suas mãos. E disse Deus, haja luz e houve luz. E lhe disse Deus, haja separação entre a luz e as trevas. E disse Deus, que seja criado o sol, as estrelas, os planetas. Seja criado, disse Deus, haja vegetação sobre a terra. Está entendendo? Quem estava fazendo estas coisas é o verbo, a palavra, é Jesus Cristo na eternidade. O verso 3 do Evangelho de João diz: todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o próprio verbo que se fez homem. Entendeu? João 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que ele fez foi, você me mostra para mim onde é que ele disse para um pecador, você está morto, você é um cadáver, aqui não é mais teu lugar. Mostra para mim. Aí eu fico convencido. Presta atenção, até na repreensão do sacerdote fariseu. Ele disse, serpentes, raça de víboras, como escapareis de vós da condenação do inferno? Com esta expressão ele estava dizendo que se arrependesse, eles escapariam. E na cruz do Calvário as suas últimas palavras foram, Pai, perdoa-lhes. E ainda argumentou em favor dos seus assassinos, porque eles não sabem o que fazem. E a congregação tirou a Escritura Sagrada do centro da atenção da igreja, condenou a teologia na idiotice de que, condenando a teologia, criaram uma teologia particular, exclusiva deles mesmos, né? Entendeu? Porque a teologia é isto que os homens, o posicionamento que os homens assumem diante de Deus. Entendeu? Falsificar, você diz que tem respeito com a palavra, falsificar o 1 João capítulo 5, 16, criando o pecado de morte. Falsificaram lá 2 Coríntios 3, 6, que diz que a letra mata e o espírito vivifica, que refere-se à letra da lei, à letra de Moisés, a letra que foi escrita em pedras, né? Para dizer que era a letra da Bíblia. Há 30 anos atrás, todo mundo tinha medo de ler a Bíblia, porque a letra mata. Ninguém lia a Bíblia. Agora, depois de uns tempos, mandava examinar a Bíblia, mas não devia estudar a Bíblia, sendo que a palavra examinar significa estudar
com cuidado, acuradamente. Está entendendo? Não é uma porção de crenças falsas, resultado de uma estupidez, de uma ignorância, uma falta de respeito com o ensino das Escrituras. Pronto, está aí então, está explicado a razão da live. Não é discutir mimimi, que eu tenho 2.165 vídeos, onde 80% eu estou ensinando o que a Bíblia diz, né? O cerne do meu canal, a razão da existência do meu canal, é acabar com a matança de almas e destruição de famílias. E veja, quando eu fiz o relato do objetivo do meu canal, e você agrediu, me tratou com muita violência, a minha resposta de início foi ler para você o ensino do ministério no ano de 2016. Veja aí o tópico de ensinamento de 2016 e você vai ver que o ministério está corrigindo o absurdo, o crime, o erro, o ensino diabólico que vem sendo praticado desde o ano de 1940. E eu esperava que você, vendo esse tópico de ensinamento, você dissesse para mim, não, verdade, puxa vida, é verdade, irmão. É verdade isso aí que você está falando, tal, precisa parar. Não, você se empenhou em defender o crime. Arranjar argumento para defender o crime e os criminosos. O que é isso? Em 2016, tá? Em 2016, o tópico 33, o Ministério diz o seguinte: não consta na Escritura a expressão pecado de morte. Na primeira epístola do capítulo 5, 16 a 17, está escrito: há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Eu estou lendo aqui o tópico de ensinamento, tá? Ensinamento do ministério. Afirmar que alguém pecou para a morte, ou dizer que aquele irmão pecou de morte, isso não nos pertence afirmar. E o Senhor sabe se a pessoa cometeu pecado para a morte ou não. Quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz. Porém, o Senhor Jesus Cristo foi por Deus constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quanto à disciplina, cabe à igreja, cabe ao ministério julgar. Mais ainda, só o presidente da congregação, em uma das suas reuniões ministeriais, está dizendo, ensinando lá os ministros, para não pôr peso, não julgar as pessoas, não condenar ninguém, tá? Ele está corrigindo isso. Ele está corrigindo isso, que foi um erro absurdo. Então, veja, observe o seguinte, né? Eu começo apresentando o tópico de ensinamento do ministério do ano de 2016, né? E digo a eles que o ministério está lutando para corrigir este erro. E ele, ao invés de dizer para mim, é verdade, puxa vida, é verdade, irmão. Não, ele cria narrativas, inventa argumentos para defender o crime e os criminosos, na desobediência do conselho da igreja, que diz que nós não podemos julgar ninguém e que só o Senhor Jesus foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Então, veja, toda a narrativa dele na live é fraudulenta na sua origem. E eu desconfio que ele nem é crente da Congregação Cristã no Brasil. Porque, vamos observar mais um argumento falso do Albertinho. Tá? Ele vai citar o livro do Apocalipse. Vamos ver o que ele está dizendo. Você entendeu? Agora, só o que acontece aqui? O seu Jair falou sobre o caso do Simão lá, mas eu quero mencionar outro caso aqui. Em Apocalipse 2, né?
na igreja, né, nas cartas que Deus deu, né, por intermédio do seu Espírito para João, né, escrever às igrejas da Ásia, nenhuma delas fala assim, o seguinte: mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar a enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, ferirei de morte a seus filhos, e a todas as igrejas saberão que eu sou aqueles que são do coração e os rins. Então, você veja o tamanho do absurdo. Entendeu? Sabe por quê? Ele usa o livro do Apocalipse, que é um livro profético, com eventos que acontecerão no final dos tempos. E é um livro todo cheio de enigmas, simbolismos, imagens literárias, revelações, visões enigmáticas. E que, por esta razão, provocam um número infindável de interpretações. Agora, Descartes ele usa texto deste livro, onde há realmente sentenças condenatórias. Mas estas sentenças condenatórias são proferidas por quem? Foram proferidas pelo Senhor Jesus. E até o próprio ministério declara que o Senhor Jesus foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Em lugar algum do livro do Apocalipse, você lê que um comedor de feijão tem autoridade para condenar, dizer que alguém perdeu a alma e caiu da graça e o seu destino final é o inferno.